uma faxineira jovem e virgem, descobriu um erro de 10 milhões que ninguém viu. O milionário poderoso jamais olhou para ela antes disso. Agora ele está ajoelhado implorando por seu amor proibido. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Amanda chegava antes do sol nascer, quando o vidro espelhado do prédio de 40 andares refletia apenas a escuridão sufocante de São Paulo, e os corredores corporativos guardavam um silêncio tão pesado quanto sua rotina. Seu uniforme azul claro, com o logotipo da Castelli Holdings bordado no peito esquerdo, parecia absorver toda a sua juventude de 20 anos, deixando exposta apenas a mulher invisível aos olhos dos executivos que cruzavam por ela como se fosse parte da mobília. Aos 20 anos, jamais fora beijada. Jamais sentira o toque de um homem em sua pele. Acreditava que o amor era um luxo distante demais para quem acordava às 4 da madrugada para pegar 3 ônibus até o centro da cidade, para quem guardava cada centavo para comprar os remédios controlados da mãe, que vivia mergulhada em uma depressão que parecia engolir a casa inteira em Cidade Tiradentes. Seu pai, Antônio, morto em um acidente de ônibus na rodovia dos Bandeirantes. Quando ela tinha 15 anos, sempre repetia com a voz cansada de pedreiro que trabalhava domingos e feriados que existem almas que nasceram para servir, e não há vergonha nisso, menina, desde que você sirva com dignidade. Mas dentro de Amanda, entre as costelas que doíam de tanto carregar baldes pesados e o coração que batia acelerado toda vez que precisava entrar nos andares mais altos do prédio, um pequeno grito de dignidade insistia em viver, como uma chama, teimosa que se recusava a ser apagada pelo vento gelado da realidade. Naquela madrugada de terça-feira, enquanto limpava com movimentos mecânicos a copa da presidência no 40º andar, Amanda viu um laptop prateado aberto em uma planilha que exibia cifras tão absurdas que fez seu estômago revirar. Ela não sabia inglês, nunca teve dinheiro para curso de idiomas, mas reconhecia números como se fossem sua língua materna. Aprendera cálculo de cabeça vendendo bolos de pote no semáforo da Radial Leste com a mãe nos fins de semana que conseguiam levantar da cama e fingir que tinham forças para enfrentar o mundo. O código fiscal que brilhava na tela mostrava um desvio que ela calculou rapidamente ser mais de 10 milhões de dólares, uma soma maior do que o faturamento mensal de toda a filial latino-americana da empresa. Tremendo como se tivesse febre, Amanda olhou para os lados, certificou-se de que estava sozinha e, com dedos que mal conseguiam segurar o papel, imprimiu a tela na impressora ao lado. O barulho da máquina funcionando pareceu ecoar por todo o andar como um trovão. Ela dobrou a folha em 4 partes e guardou dentro do bolso do avental, sentindo um medo ancestral, primitivo, que dizia para ela esquecer tudo, voltar para casa, fingir que nunca viu nada. Mas sua consciência, moldada pela honestidade rígida do pai morto, não permitia que ela simplesmente ignorasse algo tão grave. No dia seguinte, ao limpar o escritório presidencial 1 hora antes do expediente começar, Amanda viu pela primeira vez o dono da empresa em pessoa. Lorenzo Castelli tinha 35 anos, era italiano naturalizado brasileiro e sua presença dominava o ambiente, como se o ar ficasse mais denso ao redor dele. Olhos cinza como chuva de inverno, barba aparada, com precisão militar, ombros largos que preenchiam um terno azul marinho que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo. Viúvo havia 6 anos, nunca mais se envolvera com mulher alguma, e todos os funcionários sussurravam pelos corredores que ele guardava segredos sombrios sobre a morte da esposa grávida, que havia caído da sacada do apartamento de cobertura em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas. Quando Amanda entrou na sala, carregando o balde de desinfetante, o cheiro de produtos de limpeza misturado ao seu perfume barato de erva doce, Lorenzo ergueu os olhos do documento que assinava e franziu o senho com irritação. Sua voz saiu cortante como vidro quebrado quando ordenou que ela saísse imediatamente, que voltasse depois do horário comercial. Mas Amanda, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir,
Se aproximou da mesa de mogno maciço e, tremendo como uma folha no vento, colocou o papel impresso sobre os documentos espalhados. Lorenzo pegou o papel, com movimentos bruscos, irritado com a interrupção, mas quando seus olhos percorreram as linhas impressas, sua mão começou a tremer de forma quase imperceptível. Ele havia passado a madrugada inteira em claro, revisando contratos e planilhas, procurando desesperadamente por esse erro que sabia que existia em algum lugar dos milhares de documentos que cruzavam sua mesa diariamente. Um erro que, se não fosse corrigido a tempo, destruiria contratos internacionais que levara anos para negociar e faria o valor de mercado da holding despencar como uma pedra atirada do último andar do prédio. Era um simples zero a mais inserido em uma linha de importação de grafeno, um material que a empresa usava para desenvolver tecnologias de ponta. Mas esse zero aparentemente insignificante abriria espaço para investigações que revelariam o maior esquema de lavagem de dinheiro da história da Castelli Holdings. Um esquema que Lorenzo nem sequer sabia que existia, orquestrado por pessoas em quem ele confiava cegamente. Sem erguer os olhos para Amanda, que permanecia parada ao lado da mesa como uma estátua de gelo, Lorenzo murmurou com voz rouca que ela deveria ir embora, que esquecesse o que havia visto, que jamais comentasse com ninguém sobre aquilo. Mas suas palavras saíram sem convicção, porque pela primeira vez em 6 anos, desde que enterrara sua esposa e o filho que nunca chegou a nascer, ele se sentia vulnerável diante de outra pessoa. Naquela tarde, depois de passar horas ao telefone, com advogados e auditores, Lorenzo ordenou ao Departamento de Recursos Humanos que localizasse Amanda Silva dos Santos. Queria saber tudo sobre ela, de onde vinha, como havia conseguido identificar um erro que contadores formados em universidades caras não conseguiram detectar. Quando Amanda entrou novamente em sua sala, convocada por um telefonema que a fez pensar que seria demitida, suas mãos estavam tão molhadas de suor que deixavam marcas úmidas no tecido barato do uniforme. Lorenzo a observou com a atenção de um predador estudando sua presa, notando cada detalhe que havia passado despercebido na primeira vez. Os cabelos castanhos da cor de café com leite, amarrados em um coque frouxo, que deixava escapar alguns fios rebeldes ao redor do rosto. O cheiro de sabonete de glicerina barato, daqueles vendidos em farmácias de bairro, misturado ao aroma persistente de desinfetante floral, que parecia ter se impregnado em sua pele. Os olhos grandes, castanhos como mel escuro, que escondiam uma dignidade feroz sob camadas de medo e timidez. Através da investigação discreta que ordenou, Lorenzo descobriu que Amanda não havia cursado faculdade por pobreza extrema, que sustentava a mãe com problemas mentais graves, que perdera o pai em um acidente, que deixara a família em uma situação financeira desesperadora. Mas também descobriu que ela fazia cálculos matemáticos complexos com uma precisão que impressionava, que tinha uma memória fotográfica para números e uma intuição natural para detectar inconsistências em documentos. Seu coração, endurecido por anos de luto e pela frieza calculada dos negócios corporativos, sentiu uma rachadura pequena, como quando o gelo começa a derreter sob o sol da manhã. Mas junto ao encantamento inesperado que sentia ao observar Amanda, nasceu também um desejo que o envergonhava profundamente. Ela era tão claramente intocada, tão pura em sua inocência, que sua própria presença parecia sagrada. Desejá-la era profanar algo que ele jamais mereceu tocar. Era manchar com suas mãos sujas de sangue e dinheiro algo que brilhava como luz limpa. Ele a contratou como assistente temporária, com um salário 3 vezes maior do que ela ganhava como faxineira, para ajudá-lo na auditoria interna, que seria necessária para corrigir o erro e suas consequências. Amanda aceitou com lágrimas nos olhos, não conseguindo acreditar que sua vida pudesse mudar tão drasticamente de um dia para o outro. Ao longo das semanas seguintes, trabalhando lado a lado no escritório que antes ela apenas limpava, Amanda se revelou muito mais do que uma calculadora humana. Ela organizava arquivos que ninguém se dava ao trabalho de ler, descobrindo padrões estranhos em transações, identificando depósitos secretos para fundações que existiam apenas no papel.
Sua mente, moldada pela necessidade de sobrevivência, enxergava conexões que escapavam aos olhos de profissionais experientes. Foi durante uma dessas investigações que Amanda encontrou um documento que a fez chorar sozinha na copa, onde costumava tomar seu café preto e amargo. Era um recibo de transferência bancária, datado de 4 anos atrás, quando sua mãe havia tentado suicídio, e o hospital público a rejeitou por falta de vagas na ala psiquiátrica. A conta do tratamento particular, que salvou a vida de sua mãe, havia sido paga por um doador anônimo. O nome na transferência era Lorenzo Castelli. O destino deles já estava cruzado muito antes de se conhecerem, tecido por fios invisíveis que Amanda só agora começava a enxergar. Ela se lembrava daquele dia terrível, quando encontrou a mãe no chão do banheiro, os pulsos cortados, o sangue formando poças vermelhas no piso frio. A corrida desesperada para o hospital, os médicos dizendo que não havia vagas, que ela deveria procurar outro lugar, como se a vida de uma pessoa pobre valesse menos do que um leito vazio. Então, como um milagre, um homem de terno escuro apareceu, falou com os médicos, assinou papéis e, de repente, sua mãe estava sendo internada no melhor quarto da ala psiquiátrica. Amanda nunca soube quem era aquele homem. Nunca conseguiu vê-lo direito através das lágrimas que embaçavam sua visão. Mas agora, segurando aquele documento trêmulo entre os dedos, ela entendeu que Lorenzo havia estado lá, que ele havia salvado sua família quando ela mais precisava. As perguntas se multiplicavam em sua mente como plantas daninhas. Por que ele havia feito aquilo? Como soube da situação dela? Por que um homem rico, dono de uma empresa multinacional, se importaria com o destino de uma desconhecida de periferia? Ela queria confrontá-lo, mas toda vez que tentava reunir coragem, suas palavras morriam na garganta quando se deparava com aqueles olhos cinzentos que pareciam carregar tempestades inteiras. Enquanto isso, a investigação revelava camadas cada vez mais profundas de corrupção. Amanda descobriu que o CFO da empresa, um homem elegante de 50 anos chamado Ricardo Monteiro, não apenas desviava fundos através de planilhas falsificadas, mas usava o dinheiro para financiar uma rede internacional de tráfico humano. Os documentos que ela organizava meticulosamente mostravam transferências para contas fantasmas em paraísos fiscais, pagamentos para empresas de fachada que transportavam mercadorias especiais através das fronteiras. O mais perturbador era descobrir que algumas dessas mercadorias eram pessoas, principalmente jovens de famílias pobres, que desapareciam sem deixar rastros. Amanda sentia o estômago revirar cada vez que encontrava uma nova evidência, imaginando quantas famílias estavam sofrendo, como a sua havia sofrido, quantos irmãos e filhos estavam perdidos em algum lugar do mundo, vendidos como objetos. Foi então que as cartas anônimas começaram a chegar. A primeira foi deixada em seu armário no vestiário, escrita com letras recortadas de revistas como nos filmes de suspense: "Largue esse emprego ou sua mãe será a próxima." Amanda leu aquelas palavras com as mãos tremendo, o papel parecendo queimar entre seus dedos. A segunda carta chegou uma semana depois, mais específica e aterrorizante. "Sabemos onde você mora. Sabemos que sua mãe fica sozinha durante o dia. Pare de mexer onde não deve." Ela não contou nada para Lorenzo, com medo de que ele a demitisse, para protegê-la, com medo de perder o trabalho que havia mudado sua vida. Mas o terror constante começou a afetar seu sono, sua concentração. Ela instalou fechaduras extras na porta de casa, pediu para a vizinha ficar de olho na mãe durante o dia. Começou a olhar por cima do ombro toda vez que caminhava pelas ruas do bairro. Lorenzo percebia que algo estava errado. Amanda, que sempre fora tímida mas determinada, agora parecia constantemente assustada. Saltava quando ele falava com ela, verificava o telefone compulsivamente como se esperasse más notícias. Seus olhos, antes brilhantes de curiosidade intelectual, agora carregavam sombras profundas. Uma noite, trabalhando até tarde para terminar a análise de um lote de documentos particularmente complexos, Amanda finalmente decidiu ir embora quando o relógio marcou meia-noite. O prédio estava completamente vazio.
Os corredores iluminados apenas pelas luzes de emergência que criavam sombras fantasmagóricas nas paredes. Ela entrou no elevador, apertou o botão do térreo e começou a descida dos 40 andares. Foi quando tudo deu errado. O elevador começou a descer muito rápido, depois parou bruscamente entre o 20º e o 19º andar com um barulho metálico horrível. As luzes piscaram uma vez, duas vezes, e se apagaram completamente. Amanda se viu mergulhada na escuridão absoluta, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Ela apertou todos os botões do painel, gritou por ajuda até a voz ficar rouca, bateu nas portas metálicas com os punhos até eles ficarem doloridos e ensanguentados. O silêncio do prédio vazio engolia seus gritos como um monstro faminto. Horas se passaram, ou talvez minutos que pareceram eternos. Amanda se encolheu no canto do elevador, abraçando os joelhos, chorando de medo e frio. Lá fora, uma tempestade começava a castigar São Paulo, os trovões ecoando como tiros no céu escuro. Foi quando ela ouviu a voz de Lorenzo gritando seu nome pelos corredores. Ele havia voltado ao escritório para buscar uns documentos e visto a luz do elevador piscando no painel de controle do prédio. Usando apenas a força dos braços e uma barra de ferro que encontrou no almoxarifado, ele conseguiu forçar as portas do elevador. Quando Lorenzo conseguiu abrir as portas do elevador, encontrou Amanda encolhida no chão como um animal ferido, o rosto molhado de lágrimas, os olhos arregalados de terror. Ele estava encharcado pela tempestade que desabara sobre a cidade, o terno de alfaiataria colado ao corpo, os cabelos escuros pingando água sobre a testa. Sem hesitar, ele se abaixou e a puxou para fora daquela prisão metálica, abraçando-a com uma força que parecia querer absorver todo o medo dela para dentro do próprio peito. O terno molhado dele colava nos músculos rígidos dos braços e do peito, e Amanda podia sentir o calor do corpo masculino atravessando o tecido gelado. Podia ouvir os batimentos acelerados do coração dele misturados aos dela. A respiração quente de Lorenzo se misturava às lágrimas salgadas que escorriam pelo rosto dela, criando um vapor tênue entre eles. Ele murmurava palavras em italiano que ela não entendia, mas que soavam como promessas de proteção, como juramentos sagrados. Naquele abraço desesperado, cercados pelo barulho da chuva batendo contra as janelas do prédio vazio, Amanda sentiu algo que jamais experimentara em seus 20 anos de vida: desejo. Não o desejo passivo de ser possuída como um objeto, como ela sempre imaginara que seria o amor, mas o desejo ativo de tocar, de conhecer, de se entregar completamente a alguém. Era como se uma chama tivesse sido acesa dentro dela, queimando todas as suas certezas sobre si mesma. E Lorenzo, segurando aquele corpo pequeno e trêmulo entre os braços, entendeu com uma clareza assustadora que Amanda não era apenas a pureza intocável que ele havia imaginado. Ela era fogo, um fogo que poderia queimá-lo vivo, que poderia destruir todas as paredes que ele havia construído ao redor do coração nos últimos 6 anos. O cheiro dela, mistura de medo e doçura, invadia seus sentidos como uma droga poderosa. Quando finalmente se separaram, permaneceram se olhando em silêncio, os olhos dele procurando nos dela uma permissão que ela não sabia como dar, os olhos dela procurando nos dele uma promessa que ele não sabia se podia fazer. A tempestade lá fora parecia ecoar a tempestade que crescia entre eles, elétrica e perigosa. Mas a magia do momento foi interrompida quando Lorenzo se lembrou brutalmente da realidade que o cercava. Ele tinha um acordo de casamento arranjado com Isabella Rossi, filha do antigo sogro, que controlava 30% das ações da Castelli Holdings. Depois da morte de sua primeira esposa, a família Rossi havia exigido essa união como condição para manter a parceria comercial que sustentava metade dos negócios da empresa. Se Lorenzo desistisse do casamento, perderia não apenas contratos milionários, mas também a proteção jurídica contra os processos que seus inimigos moviam constantemente contra ele. Isabella era uma mulher bonita, educada, da mesma classe social que ele,
Alguém que entendia as regras do jogo que eles eram obrigados a jogar. Mas ela era também fria como mármore, calculista como uma máquina, incapaz de despertar nele qualquer sentimento além de uma cortesia protocolar. O casamento estava marcado para dali a 6 meses. Seria um evento gigantesco que selaria definitivamente sua posição na alta sociedade paulista. Enquanto isso, as investigações que Amanda e Lorenzo conduziam juntos revelavam camadas cada vez mais sinistras da conspiração. Eles descobriram que o esquema de tráfico humano tinha ramificações internacionais, com rotas que passavam pelo Brasil, Argentina, Paraguai e chegavam até a Europa e Ásia. Os documentos mostravam que jovens eram sequestrados ou comprados de famílias desesperadas, depois transportados como funcionários especializados para países onde eram vendidos para trabalho escravo ou prostituição. Foi durante uma dessas investigações que Amanda fez uma descoberta que fez seu mundo desabar. Entre os nomes das vítimas identificadas em um dos documentos mais antigos, encontrou o nome que a assombrava há 4 anos: Gabriel Silva dos Santos, seu irmão mais novo. Ele havia desaparecido quando tinha apenas 16 anos, depois de aceitar uma proposta de trabalho em uma fazenda no interior que se revelou falsa. A família nunca mais havia tido notícias dele. Agora, Amanda descobria que Gabriel não havia simplesmente desaparecido. Ele fora vendido como mula humana para cárteis internacionais, usado para transportar drogas e armas através das fronteiras. Os documentos indicavam que ele ainda estava vivo, mas preso em algum lugar da fronteira entre Paraguai e Bolívia, sendo usado como escravo pelos traficantes. Para salvá-lo, Amanda precisaria entregar às autoridades a única prova definitiva, que incriminava Lorenzo como negligente na supervisão de sua própria empresa. O documento mostrava que ele havia assinado autorizações para transferências suspeitas sem verificar adequadamente os destinatários. Tecnicamente, isso o tornaria cúmplice do esquema, mesmo que inconscientemente. Se Amanda entregasse essa prova, Lorenzo seria preso, julgado e provavelmente condenado, perdendo tudo o que havia construído. Mas, se ela não entregasse, seu irmão morreria nas mãos dos traficantes. O dilema a consumia por dentro como ácido. Ela amava Lorenzo com uma intensidade que a assustava, mas também amava o irmão que havia ajudado a criar depois da morte do pai. Como escolher entre o homem que despertara nela sentimentos que nem sabia que existiam e o irmão que representava a única família que lhe restava? Nesse turbilhão de culpa, amor proibido e conspirações mortais, Amanda e Lorenzo começaram a viver momentos de tensão extrema que testavam todos os limites que haviam estabelecido entre eles. As noites de trabalho se tornaram campos minados emocionais, onde cada olhar durava 1 segundo a mais do que deveria, onde cada toque acidental ao passarem documentos um para o outro enviava ondas de eletricidade através de seus corpos. Uma dessas noites, Lorenzo decidiu ensinar inglês para Amanda, justificando que ela precisaria do idioma para entender melhor os documentos internacionais que analisavam. Eles se sentaram lado a lado na mesa de reuniões, o escritório panorâmico oferecendo uma vista deslumbrante de São Paulo, iluminada como uma constelação de estrelas terrestres. Lorenzo guiava a mão dela sobre o teclado do laptop, seus dedos, longos e calejados, cobrindo os dela pequenos e trêmulos, enquanto pronunciava palavras em inglês com aquele sotaque italiano que fazia o estômago dela se contrair de desejo. Quando Amanda errava uma palavra, Lorenzo se inclinava mais perto, para corrigir, e ela podia sentir o calor da respiração dele no pescoço, podia perceber o cheiro amadeirado do perfume caro misturado ao aroma natural da pele masculina. Suas mãos pareciam queimar onde ele as tocava, e ela tinha certeza de que ele podia ouvir os batimentos descompassados do seu coração. Lorenzo, por sua vez, lutava contra a vontade de virar o rosto dela para si, de tocar os lábios rosados que pareciam feitos para serem beijados, de descobrir se a pele dela era tão macia quanto parecia. A situação ficou ainda mais complicada quando Lorenzo foi obrigado a levá-la para um jantar corporativo importante,
onde vários investidores internacionais estariam presentes para discutir novos contratos. Amanda precisaria estar lá como sua assistente para apresentar os dados da auditoria que haviam preparado juntos. O problema era que ela nunca havia estado em um restaurante fino, nunca havia usado roupas elegantes, nunca aprendera as regras sociais que governavam aquele mundo de cristais e pratarias. Lorenzo a levou para comprar um vestido, insistindo que era uma despesa da empresa. Na loja caríssima da Oscar Freire, Amanda se sentiu como uma impostora entre manequins perfeitos e vendedoras que a olhavam com desdém mal disfarçado. Quando ela saiu do provador usando um vestido preto simples, mas elegante, que realçava sua cintura fina e fazia seus olhos brilharem como joias, Lorenzo ficou sem palavras. Ela estava linda de uma forma natural e honesta, que contrastava completamente com a beleza artificial das mulheres do seu círculo social. No jantar, Amanda se humilhou diante de todos ao não saber usar os múltiplos talheres, ao derrubar vinho, tinto no vestido novo, ao não entender as piadas em francês que os convidados faziam. Os olhares de superioridade e os sorrisinhos irônicos a faziam querer desaparecer debaixo da terra. Mas quando um dos investidores fez um comentário maldoso sobre a origem duvidosa dos novos funcionários, Lorenzo se levantou da cadeira com uma fúria contida que fez o restaurante inteiro ficar em silêncio. Ele estendeu a mão para Amanda, ajudou-a a se levantar e declarou para todos os presentes que aquela mulher era a única pessoa capaz de salvá-los da falência, que sua inteligência valia mais do que todos os diplomas caros daquela mesa juntos. O orgulho que ela viu nos olhos dele quando falou aquelas palavras foi como um bálsamo curativo para sua autoestima ferida. Mas foi depois do jantar, no elevador do hotel onde o evento havia acontecido, que a tensão entre eles finalmente explodiu. O elevador parou entre 2 andares devido a um problema técnico, e eles ficaram presos ali por quase 1 hora. No espaço confinado, cercados por espelhos que multiplicavam infinitamente a imagem dos dois, a proximidade se tornou quase insuportável. Amanda estava encostada na parede espelhada, tentando manter distância, mas Lorenzo se aproximou devagar, colocando uma mão de cada lado do rosto dela, prisioneira entre os braços masculinos e a parede fria. Ele olhava para ela como se tentasse memorizar cada detalhe do rosto feminino, como se soubesse que aquele momento poderia ser o último entre eles. Quando ele inclinou o rosto e seus lábios tocaram o pescoço dela em um beijo quente e demorado, Amanda quase desmaiou de prazer e medo. Era a primeira vez que um homem a tocava daquela forma, e as sensações que percorriam seu corpo eram tão intensas que ela não sabia se queria fugir ou se entregar completamente. As mãos grandes de Lorenzo envolveram seu rosto como se ela fosse feita de porcelana preciosa, os polegares acariciando as maçãs do rosto, enquanto os lábios dele deixavam uma trilha de fogo pela lateral do pescoço. O corpo pequeno dela estava colado ao peito largo dele, e ela podia sentir a respiração entrecortada de Lorenzo. Podia perceber que ele estava lutando contra si mesmo, contra um desejo que ameaçava consumi-los a ambos. Quando o elevador finalmente voltou a funcionar, eles se separaram como se tivessem levado um choque elétrico, mas o gosto daquele beijo, a memória daquele toque ficou queimando na pele de Amanda por dias. Nos dias que se seguiram ao episódio do elevador, Amanda e Lorenzo tentaram manter uma distância profissional que se tornava mais difícil a cada hora compartilhada. O ar entre eles estava carregado de uma eletricidade perigosa, como se a qualquer momento uma faísca pudesse incendiar tudo ao redor. Lorenzo se tornou mais sério, mais distante, falando com ela apenas sobre trabalho, evitando qualquer contato físico, mas Amanda percebia como os olhos dele a seguiam quando ela atravessava o escritório, como ele apertava os punhos quando outros homens falavam com ela. Foi durante uma dessas manhãs tensas que Amanda finalmente reuniu coragem para confrontá-lo sobre a descoberta que fizera semanas atrás. Ela esperou que todos os funcionários saíssem para o almoço, fechou a porta do escritório e colocou o documento da transferência bancária sobre a mesa dele. Lorenzo olhou para o papel
e imediatamente entendeu o que ela havia descoberto. Seu rosto empalideceu, e por um momento ele pareceu muito mais jovem, quase vulnerável. Ele contou a ela sobre aquele dia, 4 anos atrás, quando estava saindo de uma reunião no hospital, onde sua falecida esposa havia sido tratada. Viu Amanda correndo pelos corredores desesperada, gritando por ajuda para uma mulher ensanguentada nos braços. Os médicos a ignoravam, diziam que não havia vagas, que ela procurasse o sistema público. Lorenzo não soube explicar por que interferiu. Por que se envolveu na situação de 2 desconhecidas? Talvez fosse a lembrança de sua própria dor, da sensação de impotência diante da morte. Ele simplesmente não conseguiu ficar parado, vendo aquela garota perder a mãe por falta de dinheiro. Amanda chorou ao ouvir a história, entendendo finalmente que os fios que ligavam suas vidas eram muito mais antigos e complexos do que imaginara. Mas a conversa foi interrompida quando Ricardo Monteiro, o CFO corrupto, entrou no escritório sem bater. Ele olhou para os dois com suspeita, notando os documentos espalhados sobre a mesa, a proximidade entre eles, as lágrimas no rosto de Amanda. Seus olhos pequenos e calculistas brilharam com uma malícia que fez Amanda sentir um frio na espinha. A partir daquele dia, as ameaças se intensificaram. Amanda começou a receber chamadas telefônicas mudas no meio da madrugada, encontrava sua casa revirada quando voltava do trabalho, descobria que alguém havia seguido sua mãe até o mercado. A sensação de estar sendo vigiada constantemente a deixava paranoica, fazendo-a olhar por cima do ombro a cada esquina, verificar as fechaduras da casa múltiplas vezes antes de dormir. Lorenzo percebeu a mudança no comportamento de Amanda e pressionou até que ela contasse sobre as ameaças. Quando soube do que estava acontecendo, sua fúria foi tão intensa que ela teve medo dele. Ele imediatamente contratou segurança particular para protegê-la, mas Amanda se recusou, dizendo que isso chamaria ainda mais atenção para ela e colocaria sua mãe em maior perigo. Foi então que Amanda tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela decidiu usar-se como isca para descobrir quem estava por trás das ameaças. Fingindo estar abalada demais para continuar a investigação, ela disse a Lorenzo que precisava de uns dias de folga para cuidar da mãe. Mas, em segredo, ela continuou, investigando sozinha, usando os acessos que havia memorizado, trabalhando nos arquivos durante a madrugada quando o prédio estava vazio. Foi durante uma dessas incursões noturnas que ela descobriu o arquivo que revelava toda a extensão da Zeto conspiração. Ricardo Monteiro não estava apenas desviando dinheiro da empresa. Ele estava usando a Castelli Holdings como fachada para uma operação internacional de tráfico humano que envolvia políticos, juízes e empresários de vários países. O arquivo mostrava fotos, documentos, gravações de conversas que incriminavam pessoas poderosas demais para serem tocadas pela justiça comum. Mas o mais chocante era descobrir que Lorenzo estava sendo manipulado há anos. Sua primeira esposa não havia caído acidentalmente da sacada. Ela havia sido assassinada porque descobrira parte do esquema e ameaçara denunciar tudo. Ricardo havia orquestrado a morte dela de forma a parecer acidente e, desde então, chantageava Lorenzo com evidências falsas que o incriminariam caso ele tentasse investigar a morte da esposa. O casamento arranjado com Isabela também fazia parte do plano. Ela não era apenas a filha do antigo sogro, ela era cúmplice ativa do esquema, responsável por lavar dinheiro através de fundações de caridade falsas. O casamento selaria definitivamente o controle de Ricardo sobre Lorenzo e sobre a empresa. Amanda imprimiu todos os documentos, gravou as conversações em pendrives, organizou as evidências de forma que pudessem ser entregues simultaneamente à Polícia Federal, ao Ministério Público e à imprensa. Mas quando estava saindo do prédio na madrugada carregando uma mochila cheia de provas, foi interceptada por 2 homens no estacionamento subterrâneo. Eles não disseram uma palavra, simplesmente a agarraram, colocaram um capuz sobre sua cabeça e a jogaram no porta-malas de um carro. Amanda gritou até ficar rouca. Lutou até suas forças se esgotarem, mas não adiantou nada. Eles dirigiram por horas,
saindo de São Paulo, entrando em estradas rurais onde os gritos dela não seriam ouvidos por ninguém. Quando finalmente pararam, Amanda foi arrastada para um galpão abandonado que cheirava a óleo queimado e mofo. Reconheceu a voz de Ricardo Monteiro, ordenando que a amarrassem a uma cadeira, que a mantivessem viva até que ele decidisse o que fazer com ela. Ele sabia exatamente o que ela havia descoberto, quais arquivos havia acessado, quantas evidências havia copiado. Ele explicou com um sorriso cruel que Amanda era apenas uma peça descartável no jogo que ele jogava há anos. Sua morte seria atribuída a um sequestro que deu errado. Mais uma jovem pobre que desapareceu na violência urbana de São Paulo. Lorenzo ficaria devastado, culparia a si mesmo e ficaria ainda mais fácil de controlar. O plano era perfeito, não fosse por um detalhe que Ricardo não havia considerado. Lorenzo sabia exatamente onde Amanda estava. Lorenzo havia instalado um aplicativo de localização no celular de Amanda sem que ela soubesse, não por desconfiança, mas por uma necessidade desesperada de protegê-la, que ele mesmo não conseguia explicar completamente. Quando percebeu que ela não havia chegado em casa na noite anterior, quando ligou para sua mãe e descobriu que Amanda havia mentido sobre estar cuidando dela, um terror gelado se apoderou do seu peito. Ele rastreou o celular até um galpão, abandonado na Grande São Paulo, em uma área industrial decadente, onde empresas falidas deixavam para trás esqueletos de concreto e metal. Lorenzo não chamou a polícia, não confiava em ninguém do sistema que sabia estar infiltrado pela corrupção. Em vez disso, reuniu 3 homens de sua confiança absoluta, ex-militares que trabalhavam em sua segurança pessoal, e partiu para o resgate. Quando chegaram ao galpão, Lorenzo sentiu uma fúria primitiva tomando conta de cada célula do seu corpo. Através de uma janela quebrada, ele pôde ver Amanda amarrada a uma cadeira no centro do espaço vazio, o rosto inchado de pancadas, os lábios rachados, mas os olhos ainda brilhando com uma chama de resistência que fez o coração dele se contrair de orgulho e desespero. Ricardo Monteiro estava lá, junto com 4 capangas armados, explicando para Amanda como sua morte seria encenada, como Lorenzo seria destruído psicologicamente pela perda dela. Ele não sabia que cada palavra estava sendo gravada pelo equipamento que Lorenzo carregava, que cada confissão seria usada para derrubá-lo definitivamente. A operação de resgate foi rápida e brutal. Os homens de Lorenzo eram profissionais, treinados enquanto os capangas de Ricardo eram apenas criminosos comuns. Em menos de 5 minutos, os sequestradores estavam no chão, alguns mortos, outros feridos e imobilizados. Ricardo tentou usar Amanda como escudo humano, pressionando uma arma contra a cabeça dela. Mas Lorenzo se aproximou devagar, as mãos levantadas, falando em voz baixa e controlada. Quando Ricardo baixou a guarda por um segundo, distraído por um barulho, Lorenzo se moveu com uma velocidade felina, desarmando-o e derrubando-o no chão com uma violência que surpreendeu até mesmo seus próprios homens. Ele teve que ser contido para não matar Ricardo com as próprias mãos. A raiva que sentia era tão intensa que parecia capaz de incendiar o ar ao redor. Quando finalmente conseguiu libertar Amanda das cordas que a prendiam, ela desabou nos braços dele, tremendo de choque e alívio. Lorenzo a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo, sussurrando promessas em italiano, jurando que nunca mais permitiria que alguém a machucasse. Ele a carregou para fora do galpão, colocou-a no banco de trás do carro e ordenou que seus homens entregassem Ricardo e os sobreviventes à Polícia Federal, junto com todas as gravações do resgate. No caminho para o hospital, Amanda contou tudo o que havia descoberto sobre a conspiração, sobre o assassinato de sua primeira esposa, sobre o casamento arranjado, sobre o esquema de tráfico humano. Lorenzo ouvia em silêncio, o maxilar contraído, processando a magnitude da traição que havia sofrido durante anos. Quando ela mencionou o arquivo que provava a localização de seu irmão, Gabriel, ele parou o carro no acostamento da rodovia. Olhando nos olhos dela com uma intensidade que fez Amanda esquecer de respirar, Lorenzo disse que faria qualquer coisa para trazer Gabriel de volta, que moveria céu e terra para reunir a família dela.
Ele havia perdido sua primeira esposa e filho por não ter percebido os sinais de perigo ao redor. Não perderia Amanda, nem permitiria que ela perdesse o irmão, por causa de sua negligência. Nas semanas seguintes, Lorenzo colocou em movimento uma operação internacional, que envolveu agentes da Interpol, contatos no governo brasileiro e até mesmo organizações de direitos humanos. Usando as informações que Amanda havia descoberto, eles localizaram a rede de tráfico, que mantinha Gabriel e dezenas de outros jovens brasileiros em cativeiro. A operação de resgate foi bem sucedida e Gabriel foi libertado depois de 4 anos de pesadelo. Quando Amanda reencontrou o irmão no aeroporto de Guarulhos, magro demais, com cicatrizes que contavam histórias que ele ainda não conseguia verbalizar, mas vivo, ela chorou tanto que Lorenzo teve medo de que se desidratasse. Gabriel, agora com 20 anos, olhou para o homem elegante que havia tornado o resgate possível e entendeu imediatamente por que sua irmã olhava para ele com aquela mistura de amor e veneração. Mas a libertação de Gabriel foi apenas o começo das mudanças que se seguiram. A investigação da Polícia Federal, baseada nas evidências que Amanda havia coletado, derrubou uma rede de corrupção que se estendia até os mais altos escalões do governo. Ricardo Monteiro foi preso e condenado, assim como Isabela e dezenas de outros cúmplices. A Castelli Holdings sofreu uma auditoria completa, que revelou a extensão dos danos causados pela corrupção. Lorenzo perdeu contratos milionários, viu o valor de mercado da empresa despencar, enfrentou processos judiciais que o mantiveram ocupado por meses. Vários investidores retiraram seu apoio, e a imprensa o crucificou como negligente, mesmo sabendo que ele havia sido vítima de uma conspiração elaborada. A família de sua falecida esposa, descobrindo que havia sido enganada sobre as circunstâncias da morte dela, o expulsou definitivamente do círculo social que ele frequentava há anos. Mas enquanto seu mundo profissional desabava, Lorenzo descobriu algo que não esperava. Ele não se importava. Pela primeira vez desde a morte de sua primeira esposa, ele dormia em paz, sabendo que suas mãos estavam limpas, que sua empresa operava dentro da lei, que não havia mais segredos sombrios assombrando sua consciência. Ele havia perdido dinheiro, prestígio e posição social, mas havia recuperado algo muito mais valioso: sua alma. Com a empresa em reconstrução e sua reputação ainda se recuperando dos escândalos, Lorenzo se dedicou a transformar a Castelli Holdings em algo completamente diferente do que havia sido antes. Ele demitiu todos os funcionários que estavam envolvidos, mesmo indiretamente, nos esquemas de corrupção, e contratou uma equipe nova, jovem e idealista, liderada por Amanda, que agora ocupava o cargo de diretora de compliance e transparência. Amanda havia mudado dramaticamente desde os dias em que limpava pisos vestindo o uniforme azul claro. Agora usava ternos femininos sob medida, dominava 3 idiomas e comandava uma equipe de auditores com uma autoridade natural que impressionava até os executivos mais experientes. Mas o que mais impressionava Lorenzo era que, apesar de toda a transformação externa, ela continuava sendo a mesma mulher de coração puro que havia arriscado a vida para salvar pessoas que nem conhecia. Gabriel, por sua vez, estava fazendo terapia intensiva para superar os traumas dos 4 anos de cativeiro, mas mostrava uma resiliência impressionante. Ele havia decidido estudar direito, especializar-se em direitos humanos para ajudar outras vítimas de tráfico como ele havia sido. Lorenzo custeava todos os estudos do jovem, não como caridade, mas como investimento em alguém que ele considerava família. A mãe de Amanda, Dona Conceição, também havia se beneficiado da nova situação. Com acesso a tratamento psiquiátrico de qualidade e medicamentos adequados, ela estava vivendo o melhor período de sua vida adulta. Havia voltado a cozinhar, a sorrir, a fazer planos para o futuro. Ela adorava Lorenzo, tratava-o como o filho que nunca teve, e constantemente perguntava para Amanda quando eles iriam se casar. Mas essa era exatamente a questão que atormentava Lorenzo há meses. Ele e Amanda trabalhavam juntos diariamente, compartilhavam decisões importantes,
Confiavam um no outro completamente, mas nunca haviam falado abertamente sobre os sentimentos que cresciam entre eles, como plantas que precisam de luz solar para florescer. A diferença de idade, de classe social, de experiência de vida, ainda pesava sobre ele como uma sombra constante. Lorenzo sabia que estava apaixonado por Amanda de uma forma que nunca havia experimentado, nem mesmo em seu primeiro casamento. Aquilo não era apenas paixão física, embora a atração entre eles fosse intensa o suficiente para deixar o ar carregado sempre que ficavam sozinhos na mesma sala. Era algo mais profundo, mais completo, como se ela fosse a parte de sua alma que ele não sabia que estava perdida. Mas ele também sabia que Amanda merecia alguém que pudesse oferecer a ela uma vida nova, livre dos fantasmas do passado que o assombravam. Ela merecia um homem que não carregasse o peso de ter perdido uma esposa e um filho, que não tivesse inimigos poderosos, que não precisasse constantemente olhar por cima do ombro para verificar se estavam seguros. Amanda, por sua vez, estava passando por um conflito interno igualmente intenso. Ela amava Lorenzo com cada fibra do seu ser, mas também tinha medo de que ele a visse apenas como um projeto de caridade, como a menina pobre que ele havia salvado e transformado. Às vezes, quando ele a olhava com aquela expressão protetora, ela se perguntava se o que ele sentia por ela era amor verdadeiro ou apenas uma mistura de culpa e responsabilidade. A situação se tornou ainda mais complicada quando Amanda foi aceita em um programa de mestrado em administração internacional na Universidade de São Paulo, com bolsa integral e possibilidade de intercâmbio na Europa. Era uma oportunidade única, que abriria portas para uma carreira internacional, que a tornaria verdadeiramente independente financeiramente. Lorenzo a incentivou a aceitar, mesmo sabendo que isso significaria passar 2 anos longe dele, mesmo sabendo que ela poderia conhecer outros homens, construir uma vida onde ele não teria lugar. Ele queria que ela fosse livre para escolher seu próprio destino, sem se sentir obrigada a ficar com ele por gratidão ou dependência econômica. Mas Amanda interpretou o incentivo de Lorenzo de forma completamente diferente. Para ela, o fato de ele estar tão disposto a deixá-la partir era prova de que os sentimentos dele não eram tão profundos quanto ela havia imaginado. Se ele a amasse verdadeiramente, não seria capaz de viver sem ela, assim como ela não conseguia imaginar uma vida sem ele. A tensão entre eles se tornou quase insuportável durante as semanas que antecederam a decisão sobre o mestrado. Eles evitavam ficar sozinhos, comunicavam-se apenas através de e-mails profissionais, mantinham uma distância física que parecia um abismo emocional. Os funcionários da empresa percebiam que algo estava errado entre os dois, mas ninguém ousava comentar. Foi Gabriel quem finalmente decidiu intervir. Ele convidou Lorenzo para um jantar na casa da família, na nova casa que eles haviam comprado, em um bairro de classe média, com o dinheiro que Lorenzo insistira em dar como indenização pelo sofrimento que Amanda havia passado por causa da empresa. Durante o jantar, preparado com todo o carinho por Dona Conceição, Gabriel olhou diretamente para Lorenzo e disse que era hora de ele parar de ser covarde, que qualquer um com olhos na cara podia ver que ele e Amanda se amavam, que ficavam miseráveis quando não estavam juntos, que estavam desperdiçando um amor que a maioria das pessoas passaria a vida inteira procurando. Lorenzo tentou explicar sobre as diferenças entre eles, sobre o passado que o assombrava, sobre o futuro incerto que não tinha direito de oferecer a Amanda. Mas Gabriel, com a sabedoria prematura de quem havia enfrentado o inferno e sobrevivido, disse que a única coisa que importava era que eles se amavam. Tudo o resto eram apenas obstáculos que poderiam ser superados se eles enfrentassem juntos. Após, palavras de Gabriel ecoaram na mente de Lorenzo durante dias, como um mantra que se recusava a ser silenciado. Ele passou noites sem dormir, caminhando pelo apartamento de cobertura, que agora lhe parecia vazio e sem sentido, olhando para a cidade de São Paulo que se estendia aos seus pés como um mar de luzes solitárias. Cada luz representava uma vida, uma história, e ele se perguntava quantas dessas pessoas haviam encontrado o amor verdadeiro e desperdiçado por medo, por orgulho,
por convenções sociais que não significavam absolutamente nada no final das contas. Amanda, por sua vez, havia decidido aceitar o mestrado, mas não conseguia assinar os papéis finais. Toda vez que pegava a caneta, suas mãos tremiam, e ela se via pensando em Lorenzo, imaginando como seria viver 2 anos sem vê-lo todos os dias, sem ouvir sua voz, sem sentir aquela eletricidade no ar sempre que ele estava por perto. Ela guardava os documentos na gaveta e adiava a decisão para o dia seguinte, depois para a semana seguinte, sabendo que estava sendo covarde, mas incapaz de fazer diferente. A situação chegou ao limite em uma sexta-feira chuvosa de outubro, quando um temporal violento atingiu São Paulo e forçou Amanda a trabalhar até tarde, porque os sistemas da empresa haviam sobrecarregado com uma auditoria internacional complexa. Ela estava sozinha no escritório. Todos os outros funcionários haviam ido embora, quando Lorenzo chegou molhado da chuva, os cabelos escuros grudados na testa, o terno encharcado colando no corpo de uma forma que fez o coração dela acelerar, perigosamente. Ele havia voltado para buscar uns documentos, mas quando viu Amanda ali, concentrada na tela do computador, iluminada apenas pela luz azulada do monitor e pelos relâmpagos que cortavam o céu escuro, sentiu que não podia mais adiar aquela conversa. Eles precisavam falar sobre o elefante na sala, sobre os sentimentos que cresciam entre eles como uma tempestade que se recusava a ser ignorada. Lorenzo se aproximou devagar, puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela. Quando Amanda ergueu os olhos da tela, ele viu neles uma vulnerabilidade, que fez seu peito se contrair de ternura e desespero. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, os dedos acariciando a pele macia como se ela fosse feita de seda preciosa. A conversa que se seguiu foi a mais importante das vidas de ambos. Lorenzo falou sobre seus medos, sobre a sensação de que não merecia o amor dela, sobre o terror de que ela o deixasse quando descobrisse todos os seus defeitos, todas as cicatrizes que carregava na alma. Amanda chorou quando ele confessou que a amava mais do que havia amado qualquer pessoa na vida, mas que queria que ela fosse livre para escolher seu próprio destino, mesmo que isso significasse perdê-la para sempre. Amanda, por sua vez, disse que se sentia como uma impostora no mundo dele, que tinha medo de que ele um dia acordasse e percebesse que havia se apaixonado por uma ilusão, pela versão melhorada de si mesma que ele havia ajudado a criar. Ela confessou que recusara 3 convites para sair com homens da sua idade porque não conseguia parar de pensar nele, que sonhava com ele todas as noites, que acordava todos os dias esperando vê-lo. Foi então que Lorenzo se levantou, puxou Amanda da cadeira e a beijou com uma paixão desesperada que havia estado reprimindo por meses. Era um beijo que falava de saudade, de desejo, de amor incondicional, de promessas que as palavras não conseguiam expressar. Amanda se derreteu nos braços dele, sentindo que finalmente estava em casa, no lugar onde sempre deveria ter estado. Quando se separaram, ofegantes, Lorenzo segurou o rosto dela entre as mãos e disse que não queria mais desperdiçar um único dia sem ela, que não se importava com o que as pessoas iam pensar, com as diferenças entre eles, com o passado que os havia marcado. Ele queria construir um futuro ao lado dela, queria acordar todos os dias sabendo que ela estava ali, queria envelhecer vendo-a se tornar a mulher incrível que já estava se tornando. Amanda riu e chorou ao mesmo tempo, dizendo que havia passado meses esperando que ele dissesse exatamente aquelas palavras, que o mestrado podia esperar, que ela havia descoberto que o conhecimento mais importante que poderia adquirir era como amar e ser amada por ele, que todos os diplomas do mundo não valiam um único dia ao lado do homem que havia transformado sua vida em algo mágico. Eles fizeram amor pela primeira vez ali mesmo, no escritório onde tudo havia começado, com a chuva batendo nas janelas e os relâmpagos iluminando seus corpos entrelaçados. Foi a primeira vez de Amanda. E Lorenzo foi infinitamente gentil, paciente, transformando o que poderia ter sido apenas sexo em uma experiência espiritual que selou para sempre a união entre suas almas. Quando amanheceu, eles estavam deitados no sofá de couro do escritório, cobertos pelo paletó de Lorenzo,
observando o sol nascer sobre São Paulo através das janelas panorâmicas. Amanda estava aninhada contra o peito dele, escutando os batimentos do coração que agora lhe pertencia completamente, enquanto Lorenzo acariciava seus cabelos e planejava em voz alta o futuro que construiriam juntos. Ele disse que queria se casar com ela, mas não uma cerimônia pomposa que servisse apenas para impressionar outros. Queria algo simples, íntimo, apenas com as pessoas que realmente amavam. Queria que Gabriel fosse seu padrinho, que Dona Conceição os abençoasse, que eles começassem uma família própria quando ela se sentisse pronta. Amanda sorriu, beijou o peito nu de Lorenzo, onde podia sentir o coração dele batendo forte e constante, e disse que sim para tudo. Sim para o casamento, sim para a família, sim para uma vida inteira ao lado do homem que havia ensinado seu coração a voar. 2 anos depois, Amanda Silva dos Santos Castelli estava de pé diante do espelho do quarto que compartilhava com Lorenzo, ajustando o vestido branco simples que havia escolhido para a cerimônia de renovação de votos. Eles já haviam se casado no civil 6 meses após aquela noite transformadora no escritório, em uma cerimônia íntima no cartório, com apenas Gabriel, Dona Conceição e alguns amigos próximos como testemunhas. Mas hoje, no 2º aniversário de casamento, eles renovariam os votos em uma cerimônia religiosa, na pequena igreja do bairro onde Amanda havia crescido. A vida deles havia mudado de formas que nenhum dos dois poderia ter previsto. A Castelli Holdings, agora reformulada como uma empresa de consultoria em transparência corporativa, era menor do que antes, mas também mais respeitada e lucrativa. Amanda havia terminado o mestrado estudando meio período, especializando-se em combate à corrupção internacional, e agora era reconhecida como uma das maiores especialistas do país na área. Ela frequentemente viajava para dar palestras em universidades e conferências internacionais, sempre com Lorenzo ao seu lado, orgulhoso de apresentá-la como sua esposa e parceira de negócios. Gabriel havia se formado em Direito com honras e acabara de ser aceito em um programa de doutorado em Direitos Humanos na Universidade de Harvard. Ele se tornara um advogado ativista respeitado, representando vítimas de tráfico humano e trabalhando com organizações internacionais para combater esse crime. A experiência traumática que havia vivido se transformara em sua maior força, permitindo-lhe ajudar outras pessoas que passavam pelo mesmo sofrimento. Dona Conceição estava irreconhecível, radiante de felicidade e saúde. Ela havia voltado a trabalhar, agora como coordenadora de um centro comunitário, que Amanda e Lorenzo haviam fundado no bairro de Cidade Tiradentes. O centro oferecia cursos profissionalizantes, apoio psicológico e assistência jurídica para famílias em situação de vulnerabilidade. Era o orgulho da vida de Dona Conceição, que dizia que finalmente havia encontrado seu propósito no mundo. Enquanto Amanda se arrumava para a cerimônia, suas mãos se detiveram inconscientemente sobre o ventre ainda discretamente arredondado. Ela estava grávida de 3 meses, uma surpresa maravilhosa que havia descoberto na semana anterior. Ainda não havia contado para Lorenzo, planejava dar-lhe a notícia como presente de aniversário de casamento após a cerimônia. Lorenzo entrou no quarto nesse momento, elegante em um terno azul marinho que realçava seus olhos, agora mais serenos e felizes do que Amanda jamais os havia visto. Aos 39 anos, ele parecia mais jovem do que quando se conheceram, como se o amor tivesse apagado anos de sofrimento do seu rosto. Quando viu Amanda no vestido branco, seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. Eles haviam superado tantos obstáculos juntos. As críticas da sociedade paulistana, que nunca aceitara completamente a união entre o empresário italiano e a ex-faxineira. Os desafios de construir uma empresa ética em um mercado ainda corrupto. As noites em que Amanda acordava com pesadelos sobre o sequestro, e Lorenzo a acalentava nos braços até que ela voltasse a dormir. Os momentos de insegurança dele, quando ainda duvidava se merecia tamanha felicidade após tudo o que havia perdido. Mas cada obstáculo superado havia fortalecido o amor entre eles,
como o ferro que se torna mais resistente no fogo. Eles haviam aprendido que o amor verdadeiro não era apenas sobre paixão e romance, mas sobre escolher estar ao lado da outra pessoa todos os dias, especialmente nos dias difíceis. Era sobre crescer juntos, transformar-se mutuamente em versões melhores de si mesmos, construir algo maior do que a soma de suas partes individuais. A cerimônia na igreja foi exatamente como Amanda havia sonhado quando era criança e ainda acreditava em contos de fada. A pequena igreja estava decorada com flores simples, mas perfumadas, e cada banco estava ocupado por pessoas que realmente os amavam. Funcionários da empresa, vizinhos do bairro, colegas da universidade, amigos que haviam feito ao longo dos anos. Não havia ostentação nem luxo desnecessário, apenas amor genuíno preenchendo cada centímetro do espaço sagrado. Quando Amanda caminhou pelo corredor da igreja, levada por Gabriel, que assumira o papel de pai que ela nunca teve, Lorenzo teve que se apoiar no altar para não desmaiar de emoção. Ela estava radiante, luminosa de uma felicidade que parecia vir de dentro, e ele não conseguia acreditar que aquela mulher incrível havia escolhido compartilhar a vida com ele. Os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos, palavras que vinham diretamente do coração. Lorenzo prometeu que sempre protegeria Amanda, mas também que a deixaria voar quando ela precisasse explorar o mundo. Prometeu que a amaria não apenas quando ela fosse forte e corajosa, mas especialmente quando se sentisse frágil e vulnerável. Prometeu que construiriam juntos um legado de honestidade e compaixão que honraria o amor que sentiam. Amanda prometeu que sempre acreditaria em Lorenzo, mesmo quando ele duvidasse de si mesmo. Prometeu que seria sua parceira em todos os aspectos, da vida, nos negócios e na intimidade, nas alegrias e nas tristezas. Prometeu que o amaria não apenas pelo homem que ele era, mas pelo homem que ele a inspirava a ser. Quando o padre os declarou marido e mulher novamente, e Lorenzo beijou Amanda, sob os aplausos emocionados dos convidados, ela sussurrou no ouvido dele a notícia da gravidez. A reação de Lorenzo foi tão intensa que ele a ergueu do chão e girou com ela nos braços, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto toda a igreja irrompia em lágrimas de alegria. Meses depois, quando estavam decorando o quarto do bebê na Missinansans, casa nova que haviam comprado em um bairro tranquilo de São Paulo, Amanda encontrou Lorenzo sentado no chão, montando um berço de madeira clara. Ela se aproximou, passou as mãos pelos cabelos dele que agora tinham alguns fios grisalhos, e disse que nunca havia imaginado que a felicidade pudesse ser algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo. Lorenzo ergueu os olhos para ela, colocou as mãos no ventre que já mostrava claramente a presença do filho que esperavam, e disse que ela havia ensinado seu coração a acreditar em milagres novamente, que sua vida antes dela havia sido apenas uma preparação para este momento, para esta família, para este amor que parecia crescer a cada dia que passava. Amanda sorriu, ajoelhou-se ao lado dele no chão, onde anos atrás ela limpava como funcionária, invisível, e disse que ele estava limpo o bastante para viver ao lado dela para sempre. Eles riram da referência ao passado, mas também entenderam o simbolismo profundo daquelas palavras. Eles haviam se purificado mutuamente, lavado um ao outro de todas as dores e medos do passado, e agora estavam prontos para escrever uma história